paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo à nossa quarta e última aula dessa série de estudos sobre o Senhor de toda a terra. A você que acompanhou, fica aqui o nosso agradecimento. Esperamos que você tenha aprendido algo de Deus para a sua vida. A você que não conseguiu acompanhar todas as aulas, você pode entrar também no site da nossa igreja, que está aparecendo aqui embaixo do vídeo, ou acessar o canal da Igreja Cristã Presbiteriana Missionária pelo YouTube. Lá você vai encontrar todas as aulas anteriores. Pois bem, dito isto, nosso objetivo na aula de hoje é refletir sobre algumas marcas necessárias na vida de todos aqueles que são submissos à vontade do Senhor. Marcas que precisam estar presentes na vida de todos aqueles que desejam servir a Cristo. Nós já vimos nas aulas anteriores quem é o Senhor. Nós vimos também por que nós precisamos de um Senhor. Vimos sobre como nós devemos servir ao Senhor com alegria. E hoje a nossa aula vai se concentrar em analisar de maneira muito rápida 3 marcas que não podem faltar na vida de todo aquele que é um servo ou serva do Senhor. Servo ou serva de Deus. Daqueles que aceitaram o senhorio de Jesus Cristo nas suas vidas. Essas marcas precisam estar presentes na sua vida. Se esse é um assunto que te interessa, então fique atento e acompanhe a nossa aula que começa agora. A vida de todo cristão é uma vida de imitação. Você já parou para pensar sobre isso? Mas não uma imitação de qualquer um, não uma imitação qualquer, não uma imitação de alguém famoso ou alguém que admiramos muito, mas uma vida de imitação de Cristo. O apóstolo Paulo, ele escreve na sua carta aos Romanos dizendo: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Isso significa que aquilo que nós somos, aquilo que nós fazemos, aquilo que nós pensamos, os nossos desejos, nossos sentimentos, enfim, eles devem ser moldados segundo a pessoa de Jesus Cristo. Veja só que nós fomos criados por Deus, salvos por Ele, chamados para uma nova vida em conformidade com a vida do seu Filho Jesus. É isso que diz o texto. Aliás, o próprio Jesus, Ele nos chama para sermos seus discípulos. Para sermos seus discípulos. E o significado da palavra discípulo é alguém que caminha nos passos do seu mestre. Alguém que acompanha os passos do seu mestre. Alguém que quer sempre estar perto dele, que está em todo o tempo aprendendo e aplicando os seus ensinamentos na sua vida. Esse é o significado da palavra discípulos e nós fomos chamados por Cristo para sermos seus discípulos. Mas, agora que sabemos quem deve ser o nosso modelo de imitação, a quem nós devemos imitar, se eu devo ser conforme a imagem de Cristo, então eu preciso saber quais são as características que marcaram a vida de Jesus. Se é o meu desejo imitar a Cristo, eu preciso conhecer quais são as características que marcaram a Cristo. O que Ele nos deixou de ensinamentos durante a sua vida, a sua vinda a este mundo. O que Ele nos deixou de ensinamento. Para que, ao saber disso, eu possa então buscar, com a ajuda do Espírito Santo de Deus,
ser o mais próximo da imagem de Cristo nesta vida. É por isso que eu quero então destacar 3 importantes marcas que devem ser parte da vida de todo aquele que deseja servir a Cristo. Como que nós podemos imitar a Jesus? Como que nós podemos ser seus imitadores? E quais marcas as nossas vidas devem expressar? A primeira delas, sendo mansos e humildes de coração. A nossa submissão ao Senhor vai ser identificada por essa marca, sendo mansos e humildes de coração. O Evangelho de Mateus, no capítulo 11, versículos 28 e 29, diz assim: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. O próprio Jesus está falando nesse texto. Ele está convidando todos aqueles que estão cansados, todos aqueles que estão sobrecarregados, ou seja, todos aqueles que percebem que há nas suas vidas uma necessidade que nada nesse mundo pode satisfazer. Pessoas que andam cansadas nessa vida, sobrecarregadas, pressionadas por este mundo. Você já se sentiu assim em algum momento? Com o sentimento de que o que lhe falta para ser feliz não é o dinheiro, não é uma boa saúde, não é uma boa escola para os seus filhos, não é uma casa confortável, não é um grande círculo de amizades. Muitas pessoas são ricas dessas coisas, de todas essas coisas, mas ainda assim sentem um grande vazio e uma profunda tristeza, uma profunda depressão. E por que isso acontece? Isso acontece porque todas as pessoas só serão completas e plenamente satisfeitas quando encontrarem o propósito para o qual elas foram criadas. Ou seja, viverem próximas de Deus, viverem próximas de Jesus Cristo, viverem conforme a sua imagem, viverem para a glória daquele que nos criou. O grande escritor C.S. Lewis, ele escreveu: Eu descobri em mim mesmo desejos os quais nada nessa terra pode satisfazer. A única explicação lógica é que eu fui feito para um outro mundo. Para esses que se sentem assim, Jesus então convida: Vinde a mim, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Percebam nessas palavras de Jesus que há um imperativo aqui, existe uma ordenança aqui, existe algo que eu e você, que queremos servir ao Senhor, precisamos fazer. E o que é? Aprender de Jesus, aprender com seu exemplo de mansidão e de humildade. Preste atenção nisso. Ninguém se achegará a Deus enquanto for guiado por outros caminhos. É preciso aprender com Ele, é preciso aprender dele. Ninguém vai também se colocar debaixo do senhorio de Cristo e da sua vontade enquanto existir um coração orgulhoso, um coração arrogante, um coração prepotente que acha ser o dono da razão. O convite de Jesus é para aqueles que, com um coração manso e humilde, se aproximam para aprender da sua palavra, dos seus ensinamentos. Essa tem sido uma marca na sua vida? Você tem se aproximado de Jesus com um coração manso e humilde, disposto a ouvir aquilo que Ele tem para ensinar? Pense sobre isso, pense a respeito disso. Mas uma segunda marca: como que nós vamos demonstrar uma vida submissa ao Senhor? A segunda marca: buscando uma renovação em nossa mente.
buscando uma renovação em nossa mente. Paulo, apóstolo do Senhor, ele nos apresenta uma outra marca que deve ser parte de todo servo de Cristo. E ele vai dizer na sua carta aos Romanos, no capítulo 12, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Observe no teor das palavras de Paulo que essa marca não é apenas um convite ou uma simples recomendação. A ideia aqui é ser bem mais do que isso. Um espírito inconformado com o pecado deste mundo, um espírito que anseia por coisas santas, uma mente renovada e voltada para Deus, são marcas substanciais na vida de todo verdadeiro cristão. São marcas que devem estar presentes na vida de todo cristão. E por que somos chamados para viver uma vida que não se molda conforme os pensamentos e as práticas desse mundo? Por que nós somos chamados a isso? A palavra de Deus responde na primeira carta de João, no capítulo 2, dos versículos 15 a 17. Ele diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Aquele que faz a vontade de Deus, aquele que serve a Deus, este permanece eternamente. Faça uma reflexão nesse momento. As suas práticas são práticas apoiadas pelo mundo ou apoiadas por Deus? Os seus pensamentos e opiniões sobre os temas que são mais discutidos no momento, os temas de maiores discussões na atualidade, são sustentados pelos grandes pensadores modernos, pelos artistas famosos, pela mídia, pela imprensa, ou são opiniões sustentadas pela palavra de Deus? O que molda as suas opiniões? Lembre-se de que em Cristo nós temos o modelo de alguém que confrontou a ideologia da sua época, de quem confrontou a falsa religião presente nos seus dias. A sua vida, os seus ensinamentos eram sustentados unicamente na palavra e na vontade de Deus. E hoje, eu e você somos convocados a assumirmos também essa posição. Pedro, escrevendo na sua primeira carta, o apóstolo Pedro diz assim, no capítulo 1, por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo, como filhos da obediência. Não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Olha que desafio é lançado para os crentes. Nós fomos chamados por aquele que é santo, e segundo é santo aquele que nos chamou, nós devemos então buscarmos uma santificação, vivermos de modo santo em todo o nosso procedimento. A palavra de Deus ela diz que aos cristãos verdadeiros que aceitam o governo de Cristo nas suas vidas, a palavra do Senhor diz que isso é algo possível, é algo que é possível ser buscado todos os dias. E por que é possível para os crentes, para os cristãos? Por quê? Paulo, quando ele escreve na sua primeira carta aos Coríntios, ele vai dizer: pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Veja que todos aqueles que foram chamados a uma nova vida, que receberam o Espírito do Senhor,
eles também recebem espiritualmente a mente de Cristo. Mente de Cristo capaz de discernir entre aquelas coisas que agradam e as que não agradam a Deus. Se você tem o Espírito Santo na sua vida, você é capaz de discernir entre aquilo que agrada e aquilo que não agrada a Deus. Mas em terceiro lugar, como que nós podemos demonstrar submissão ao Senhor, uma vida submissa ao Senhor? Em terceiro lugar, guardando todos os ensinamentos de Cristo. Guardando todos os ensinamentos de Cristo. O Evangelho de João, no capítulo 14, Jesus diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Nesse mesmo texto, Jesus ele está falando aos seus discípulos que o mundo não veria, o mundo não perceberia. As pessoas que estão nesse mundo ocupadas com tantas outras coisas não iriam perceber a presença de Jesus. E isso porque elas não dão ouvidos à sua palavra e nem o amam verdadeiramente. E esse é o motivo porque existe tanta zombaria, existe tanto descrédito, existe tantas pessoas que se opõem, que fazem chacota, fazem piada com a fé. É este motivo. Mas Jesus diz que uma marca presente na vida daqueles que o amam é que eles guardam os seus mandamentos. Ou seja, eles guardam a sua palavra, eles guardam os seus ensinos, aquilo que ele nos ensinou através da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Mas é triste quando nós nos deparamos com o fato de que, mesmo em meio aos cristãos, a palavra do Senhor muitas vezes tem sido colocada de lado, muitas vezes tem sido desprezada, muitas vezes tem sido utilizada apenas como um último recurso e não como uma bússola para guiar os nossos caminhos, para guiar os nossos passos, as nossas escolhas nessa vida. Uma bússola para nos guiar, nos conduzir na vida eterna. Um manual para moldar o nosso caráter. Mas, para aqueles servos e servas que o amam intensamente, que guardam as suas palavras, que se deleitam nos seus ensinamentos, veja que promessa maravilhosa o Senhor Jesus te deixa para você. Ele diz: e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Olha só que coisa maravilhosa. Quem sabe a falta de paz, a falta de alegria ou o desespero que alguém esteja enfrentando não seja porque não esteja contemplando o amor e a presença de Jesus. Quem sabe? Faça uma análise sobre a sua vida e como você tem servido ao Senhor. Deus é o Senhor de toda a terra. Ele enviou seu Filho para que nele nós tivéssemos a salvação e a reconciliação com Deus. Ele é quem deve governar agora os nossos corações. A Ele agora nós devemos nos submeter com alegria para servir, para obedecer a sua palavra e para demonstrar as marcas de servos e servas fiéis. Se algo tem te atrapalhado a viver para Cristo, a viver mais intensamente para Cristo, peça a Ele em oração para que te ajude a cada dia a viver para a sua honra e para a sua glória. Busque conhecê-lo através da meditação da sua palavra, através da oração. Busque conhecer a igreja, participar de uma igreja, participar da comunhão com outros crentes. Busque crescer espiritualmente. Esse é o nosso desejo e nós ficamos por aqui com essas aulas. Nós encerramos por aqui com essas aulas
O desejo é que você tenha desfrutado, que tenha esses dias que passamos juntos, essas aulas que passamos juntos, tenha sido de proveito, de edificação para a sua vida em nome de Jesus. Nós ficamos por aqui e nos encontraremos em uma outra oportunidade, se o Senhor assim nos permitir. Um grande abraço e Deus te abençoe.